Meu nome é Daniel Vasconcelos, sou radialista e apresentador do programa Vozes da Madrugada, transmitido diretamente de uma estação de rádio em Curitiba. Sempre gostei do que faço, conversar com ouvintes insones, ouvir relatos estranhos e contar histórias durante as madrugadas. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela noite. O relógio marcava 2h43 da manhã quando o telefone da rádio tocou. Normalmente, às sextas-feiras, recebemos ligações de motoristas e trabalhadores noturnos, mas aquela chamada parecia diferente. Atendi como de costume, ajustando meu tom de voz para soar acolhedor. Boa madrugada, você está no Vozes da Madrugada. Com quem falo? Houve um breve silêncio, seguido por um chiado estranho, como se a chamada estivesse vindo de um telefone muito antigo. Então, uma voz feminina soou na linha, fraca e distorcida. Por favor, me ajude. Naquele instante, um arrepio percorreu minha espinha. Quem está falando? O que aconteceu? A resposta veio em sussurros entrecortados. Eu não sei onde estou. Ele está aqui. Ele vai me pegar. O que veio a seguir foi um grito desesperado, seguido por um ruído estático. Então, a linha caiu. A princípio, achei que fosse uma pegadinha ou alguém bêbado ligando para a rádio. Mas quando voltei à gravação da chamada para analisá-la melhor, percebi algo terrível. No fundo do áudio, quase inaudível, havia sussurros estranhos, repetindo sem parar. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Fechei os olhos por um instante, sentindo uma sensação de mal-estar. Respirei fundo e segui com o programa, tentando esquecer o ocorrido. Mas então, exatamente às 2h43 da noite seguinte, o telefone tocou novamente. Por favor, me ajude. Era a mesma voz. As mesmas palavras. Exatamente iguais. Dessa vez, meu sangue gelou. Apertei a tecla de gravação e tentei responder. Quem está falando? O que está acontecendo? O padrão se repetiu. A respiração, a frase sobre ele estar aqui, o som de algo caindo e, por fim, o grito. Idêntico. Como se alguém estivesse tocando uma gravação da noite anterior. Aterrorizado, desliguei a ligação e fiquei olhando para a tela do telefone, esperando que algo mais acontecesse. Na terceira noite, às 2h43 em ponto, o telefone tocou novamente. Dessa vez, eu hesitei antes de atender. Vozes da Madrugada. Quem fala? O que veio a seguir me fez perder o fôlego. Dessa vez, a gravação não se repetiu. A voz, mais clara do que antes, murmurou algo diferente. Ele já sabe que você está ouvindo. Foi então que o estúdio mergulhou em um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo chiado na linha. O computador que exibia o horário digital congelou às 2h43. As luzes piscaram uma vez. E então, a transmissão da rádio foi interrompida. Naquele instante, minha respiração ficou presa no peito. A rádio nunca havia saído do ar antes, não daquele jeito. A tela do computador piscou, e todas as luzes vermelhas dos equipamentos se apagaram ao mesmo tempo. O silêncio no estúdio era tão denso que eu podia ouvir o leve zunido dos alto-falantes, agora inativos. Tentei reiniciar o sistema de transmissão, mas nada funcionava. Era como se uma força invisível tivesse simplesmente arrancado a energia da rádio. O único som que restava era o ruído baixo da linha telefônica ainda aberta. O alô? Quem está aí? Minha própria voz soou estranha no estúdio vazio. Então, algo aconteceu. O telefone começou a emitir um chiado estático, baixo no começo, mas que foi crescendo até preencher todo o ambiente com um ruído ensurdecedor. Tapei os ouvidos, tentando entender o que estava acontecendo, quando, no meio do barulho, ouvi algo. Uma voz. Não era mais a voz da mulher misteriosa. Era a minha. Boa madrugada. Você está no Vozes da Madrugada. Meu sangue gelou. Aquela era minha própria introdução do programa, mas não era uma gravação que eu havia feito. A entonação estava diferente, distorcida, como se alguém estivesse imitando minha voz. Você está ouvindo? A voz perguntou. Senti um frio na espinha e olhei ao redor do estúdio, esperando ver algo à espreita nas sombras.
mas estava sozinho. Ou pelo menos, parecia que estava. De repente, o chiado cessou e a linha ficou muda. Então, um som veio dos fones de ouvido que estavam sobre a mesa. Um sussurro baixo, quase como um sopro, perto demais do microfone. Ele está vindo. As luzes do estúdio piscaram e, por um instante, vi um vulto refletido na janela de vidro à minha frente. Não tive coragem de me virar. O ar ficou denso, pesado, e um cheiro de queimado invadiu o ambiente. Os monitores voltaram a piscar e, de repente, o sistema de transmissão se religou sozinho. Os alto-falantes começaram a emitir um som estranho, como um coral de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Meu coração disparou. Reconheci uma das vozes. Era a minha. Desesperado, arranquei os fones de ouvido, desliguei o microfone e apertei o botão para tocar uma música qualquer, tentando interromper aquilo. Mas antes que a trilha começasse a tocar, a gravação sussurrou uma última coisa. Agora é sua voz que ele quer. Com um estalo seco, o telefone desconectou. A rádio ficou em silêncio absoluto. O relógio ainda marcava 2h43. E então, tudo voltou ao normal. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha acontecido. Na manhã seguinte, ouvi a gravação da transmissão. O que me fez congelar de medo não foi a voz distorcida, nem o fato de que meu próprio áudio estava na gravação sem que eu jamais tivesse falado aquelas palavras. O que me aterrorizou foi que, ao fundo, no silêncio do estúdio, havia uma respiração. Alguém estava ali comigo naquela noite. E eu nunca soube quem ou o que. Desde então, todas as noites às 2h43, a rádio sofre interferências inexplicáveis. Ruídos estáticos, sussurros no fundo da transmissão. Pequenos sinais de que alguém ainda está ouvindo. Mas o pior aconteceu há algumas semanas. Outro radialista assumiu meu turno depois que decidi sair do programa. Na segunda noite, ele me ligou, aterrorizado. Daniel, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Perguntei, sentindo meu peito apertar. Ele respirou fundo antes de falar. Uma mulher ligou. Disse que precisava de ajuda. A ligação caiu. Mas antes disso, ela falou algo estranho. Engoli em seco. O que ela disse? O silêncio na linha durou alguns segundos antes de ele sussurrar, com a voz tremendo. Ela disse que ele ainda está ouvindo. Fim. Sempre fui cético quanto a lendas urbanas. Histórias de espíritos vingativos, rituais proibidos e entidades ocultas nunca me assustaram de verdade. Mas naquela noite, no Lago Sombrio, aprendi da pior forma possível que algumas histórias não são apenas invenções. Elas existem e cobram seu preço. Era uma brincadeira, ou pelo menos deveria ser. Eu, Rafael, Bianca e Letícia decidimos testar uma velha lenda local. Um ritual que, segundo boatos, permitia enxergar algo do outro lado do espelho. Diziam que, se feito corretamente, um reflexo diferente surgiria e revelaria algo que nenhum humano deveria ver. Mas havia um aviso claro: nunca, sob nenhuma circunstância, toque na água após ver o que está no reflexo. Éramos 4 naquela noite. A ideia tinha sido do Rafael, o mais cético de todos. Ele adorava desafios e adorava mais ainda provar que essas lendas não passavam de besteira. Bianca e Letícia estavam hesitantes, mas o medo dela só serviu para deixar Rafael ainda mais animado. Eu não queria ir, mas não queria parecer covarde. Então fui. Chegamos ao lago por volta das 11h30 da noite. O lugar era pior do que eu imaginava. O ar era pesado, como se estivéssemos sendo observados. As árvores ao redor do lago eram altas e escuras, bloqueando parte da luz da lua. O lago em si era um espelho negro, imóvel, sem um único som de vida ao redor. Nenhum grilo, nenhum sapo, nada. Montamos tudo como dizia a lenda. Trouxemos um espelho grande, desses antigos, com moldura de madeira. Cada um trouxe uma oferenda. Rafael trouxe um relógio que ganhou do avô, Bianca trouxe um anel da avó falecida, Letícia, um colar que ganhou quando criança,
E eu levei uma foto da minha mãe, a única que eu tinha dela ainda viva. Isso me incomodou, mas, mais uma vez, não queria parecer fraco. Quando deu meia-noite, acendemos as velas ao redor do espelho, colocamos as oferendas diante dele e pegamos as pequenas lâminas que havíamos trazido. Um a um, cortamos a ponta do dedo e deixamos o sangue pingar na superfície do espelho. O silêncio era absoluto. Então, aconteceu. Primeiro, o reflexo começou a ondular, como se o vidro fosse feito de água. As sombras pareciam se mover no fundo do espelho. Vultos começaram a surgir, indistintos, altos, esguios. Letícia apertou minha mão. Isso tá errado, ela sussurrou. Eu queria concordar, mas não conseguia falar. No espelho, nossos próprios reflexos começaram a mudar. Nossos rostos pareciam mais pálidos, os olhos fundos. Mas o pior veio depois. Havia outra coisa no reflexo. Algo que não estava ali antes. Uma mão surgiu no vidro. Longa, cinzenta, com dedos finos demais. Ela saiu do nada, se arrastando pela superfície. Então, uma segunda mão. Bianca gritou. O reflexo de Rafael sorriu. Mas Rafael, o verdadeiro Rafael, ao meu lado, não estava sorrindo. Ele estava paralisado, olhos arregalados, suando frio. Foi quando Letícia fez o que nunca deveria ter feito. Ela tropeçou para trás, e seu pé encostou na água do lago. O espelho trincou no mesmo instante, e o som ecoou como um trovão na noite silenciosa. A coisa do reflexo se moveu de uma vez, as mãos batendo contra o vidro, como se tentasse sair. O espelho começou a rachar, e de dentro dele, um zumbido horrível tomou conta do ar. Corre! Eu gritei. Bianca saiu em disparada. Letícia foi logo atrás. Mas Rafael, ele ficou parado, olhando para o espelho. Rafael! Eu gritei. Ele se virou devagar, os olhos vidrados, e então sussurrou. Ele me viu. E então, o espelho estourou. A última coisa que vi antes de correr foi a silhueta de algo saindo do reflexo, algo grande demais para ser humano. Rafael gritou, um som horrível, como se estivesse sendo rasgado por dentro. Eu corri. Corremos todos. Só paramos quando chegamos ao carro. Bianca chorava. Letícia tremia. Rafael nunca saiu do lago. Chamamos a polícia, mas eles nunca encontraram o corpo. O espelho estava lá, partido em pedaços, e as oferendas jogadas no chão. Mas não havia sinal de Rafael. Depois daquela noite, pesadelos começaram a nos assombrar. Eu via Rafael em sonhos, parado à beira do lago, pálido, com olhos vazios. Ele sussurrava algo, mas eu nunca conseguia entender. 3 meses depois, Letícia desapareceu. Depois Bianca. Agora sou só eu. E eu sei que ele está vindo me buscar. Meu nome é Carlos, e trabalho há 5 anos como segurança noturno de um prédio comercial no centro da cidade. O edifício é um arranha-céu moderno, com 20 andares de escritórios, uma recepção luxuosa e um sistema de segurança de última geração. Meu turno começa às 22 horas e termina às 6 horas da manhã. A rotina é sempre a mesma. Patrulho os andares, verifico as câmeras e certifico-me de que tudo está em ordem. Mas, há algumas semanas, algo estranho começou a acontecer. Certa noite, enquanto monitorava as câmeras de segurança, percebi um movimento incomum. O elevador principal, que deveria estar parado no térreo, estava descendo, mas não havia nenhum botão acionado no painel da recepção, e nenhum funcionário estava no prédio àquela hora. Ele desceu além do térreo e parou no que deveria ser o subsolo. Só que ali havia apenas o estacionamento, e os elevadores não costumavam ir além desse ponto. Curioso, fui até a garagem verificar. O elevador estava ali, com as portas abertas, como se esperasse por alguém. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Apertei o botão para enviá-lo de volta ao térreo, e ele subiu normalmente. Achei que fosse uma falha do sistema e não dei muita importância. Mas,
Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Dessa vez, decidi assistir às gravações. Foi então que notei algo ainda mais estranho. O elevador descia sozinho, mas as câmeras mostravam uma interferência quando as portas se abriam no subsolo. Uma sombra disforme parecia surgir na tela por alguns segundos, antes da imagem voltar ao normal. Arrepios subiram pela minha espinha. Na noite seguinte, tomei coragem e entrei no elevador. Pressionei o botão do subsolo, mas ele não estava mais funcionando. No entanto, assim que apertei o botão de qualquer outro andar, ele começou a descer sozinho. As luzes piscaram, e um frio intenso tomou conta da cabine. Quando as portas se abriram, me deparei com algo que não deveria existir. Um andar subterrâneo que não constava nos mapas do prédio. O corredor era escuro, úmido e cheirava a mofo. As paredes eram de concreto bruto, como se aquele andar estivesse inacabado ou abandonado. Caminhei alguns passos à frente, minha lanterna tremendo em minha mão. Vi portas de ferro trancadas, algumas com placas de identificação antigas e desgastadas. Uma delas chamou minha atenção: Arquivo Confidencial, 1974. Foi então que ouvi um ruído. Passos arrastados ecoaram no corredor. O som vinha de trás de mim. Girei a lanterna rapidamente, mas não vi ninguém. O som, no entanto, continuava, como se algo estivesse se aproximando. O frio aumentou e senti uma presença ao meu lado. Uma sombra escura, alta e disforme apareceu ao fundo do corredor. Não consegui enxergar um rosto, apenas a silhueta de algo que não era humano. Corri de volta para o elevador e apertei o botão repetidamente. As portas demoraram a fechar e, naquele breve momento, vi a sombra se aproximando. Quando o elevador finalmente começou a subir, um último vislumbre da figura me congelou de medo. Ela estava ali, parada na entrada do elevador, sem rosto, apenas uma escuridão pulsante. Quando cheguei ao térreo, corri para a sala de segurança e revisei as gravações. O que vi me deixou sem palavras. No momento em que as portas do elevador se abriram no subsolo, a câmera captou uma figura sombria ao meu lado, uma presença que eu não vi na hora, mas que estava lá o tempo todo. No dia seguinte, contei ao gerente do prédio sobre o que havia acontecido. Ele ficou pálido e, após hesitar por um momento, admitiu que aquele prédio foi construído sobre as ruínas de um hospital psiquiátrico que pegou fogo nos anos 70. O subsolo nunca foi demolido completamente, e algumas estruturas antigas ainda estavam ali, seladas. Na noite seguinte, pedi demissão. Nunca mais quis pisar naquele prédio. Mas, de vez em quando passo por lá, vejo as luzes do elevador piscando sozinhas. E me pergunto, será que ele ainda desce para aquele subsolo amaldiçoado?